Muito boa tarde. Começa a Praça do Município, programa semanal da Diana FM, com eleitos na Assembleia Municipal de Évora. O programa é de 18 de novembro de 2021. Esta semana contamos com a participação de Luís Caldeirinha Roma, do Partido Chega, Ananias Quintano, do PS, António Gavela, do PCP e José Santos, do PSD. Boa tarde, bem-vindos. Ora, vamos já fazer uma primeira ronda com as notas de abertura. É o Luís Caldeirinha Roma, do Chega, a começar. Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde aos nossos ouvintes. Tenho três temas muito rápidos. Primeiro, falar aqui das Forças Armadas, depois das notícias que tivemos relativamente ao problema que envolve alguns comandos, dizer aqui que as Forças Armadas sempre exerceram um destaque especial em Portugal, em vários atos e em várias intervenções. E, portanto, não é por causa de uma ou duas árvores que temos de abater a floresta. De maneira que uma palavra de apreço pelas Forças Armadas em geral e pelos comandos em particular. O segundo ponto que queria trazer era lembrar que para a semana passa mais uma data do 25 de novembro, uma data que tende a ser posta de lado, na minha opinião, muito mal, porque trata-se do dia em que foi efetivamente consolidada a democracia em Portugal e consolidada até os valores de Abril. É uma data que infelizmente não é recordada. Deixem-me fazer aqui um paralelo. Nós tivemos a independência de Portugal, como se lembram, através do Tratado de Zamora, em 1143. E é uma data histórica para nós, da independência de Portugal. No entanto, a única data que nós festejamos é o 1º de dezembro, na consolidação dessa independência. À semelhança, aqui devia ser também um pouco isto, não quer dizer que não se separasse do 25 de Abril, mas acho que os portugueses obrigatoriamente deviam celebrar o 25 de novembro como o marco histórico da democracia em Portugal. O terceiro ponto diz respeito à distribuição de subsídios pelas coletividades e associações de Évora, que foi decidido esta semana e que eu tenho que trazer aqui ao programa porque não consigo compreender como é que hoje em dia ainda se fazem estas atribuições. Nós continuamos a ser o país dos subsídios em vez de premiar quem faz, quem tem competência e quem cria mais-valias, neste caso para a comunidade, distribuímos um pouco por toda a gente, neste caso por todas as coletividades. Eu sugeria, enfim, não é este o ponto, mas eu acho que era melhor que houvesse programas bem delineados para que as coletividades e associações pudessem candidatar-se a esses programas e depois premiar realmente não planos de atividades ou meros relatórios de atividades, mas sim aqueles que se distinguissem para bem da comunidade. De maneira que eram estes três pontos. Muito obrigado. Ora, segue-se o Ananias Quintano, do PS, que está a substituir a Paula de Deus. Boa tarde, bem-vindo. A sua nota. Boa tarde aos colegas de painel, boa tarde aos ouvintes da Diana FM e ao Sérgio, evidentemente. Apenas duas notas e têm a ver com a educação e com as escolas. Tive a oportunidade há cerca de 2-3 semanas de visitar com detalhe a Escola Manuel Ferreira Patrício, que faz na próxima sexta-feira 17 anos. E o que vi naquela escola chocou-me. Uma obra incompleta, com repassos praticamente a toda a escola, tetos e paredes. E mais grave que isso é de facto, quando chove, haver quadros elétricos ativos que têm água lá dentro e cabos espalhados por vários sítios também sem estarem devidamente, portanto, resguardados. Eu penso que é uma situação que se arrasta já há muitos anos, praticamente desde que a escola foi feita, e apenas espero que não seja por depois de alguma tragédia que de facto se resolva de uma vez por todas. Eu penso que aquela obra da Câmara, a Câmara terá que resolver aquilo, mesmo que não fosse, independentemente que fosse a obra, de facto aquilo é um perigo e acho que por fazer a escola hoje 17 anos, amanhã 17 anos,
trouxe aqui esta questão, que para mim é bem grave. Tive também a oportunidade de, foi hoje por acaso, visitar outra escola, a Escola André Gouveia, esta que pertence ao Ministério. Eu não consigo perceber, não me cabe na cabeça, como é que é possível que, por uma birra entre o Ministério da Educação e a Câmara Municipal de Évora, continue aquela escola sem ser requalificada. A escola tem problemas graves, tem repassos também por todo lado, é uma escola com 50 anos, e não entendo se na verdade a escola é do Ministério, e todos sabemos que é, também é verdade que a comunidade escolar é nossa. E, como dizia alguém, eu acho que primeiro fazia-se a obra e depois saberia quem pagava. Para já é só. Muito bem, as notas de abertura do Ananias Quintano do PS. Vamos para as notas do António Gavela, do PCP. Boa tarde. Tem de ligar o microfone. Agora sim. Boa tarde aos colegas do painel. Boa tarde aos ouvintes que lá em casa se começam a habituar ao regresso da Praça do Município. Tinha aqui 2 temas, mas antes queria referir uma questão. Eu penso que esta questão das escolas é extremamente importante. Eu propunha que apenas soberanias não tiveram uma próxima. Eu vou propor que se traça a questão dos equipamentos escolares no Conselho, aqui debate à Praça do Município, para aprofundar, esclarecer, digamos, o que é da Câmara é da Câmara, o que é do Ministério é do Ministério, e digamos, é a comunidade escolar. Penso que a discussão transparente, objetiva e concreta é aquela que pode esclarecer as pessoas, e é por isso que eu penso que a Praça do Município existe. É, de facto, para nós, não vimos para aqui lamentar só, mas fundamentadamente propormos e chegarmos porque é possível chegar a consensos sobre estas questões, não é? Porque são os alunos que estão em causa, é a comunidade escolar que está em causa, é o nosso futuro que está em causa, de certa forma. Eu trago aqui 2 notas, uma positiva e uma negativa. Uma positiva tem a ver com os investimentos na cidade de Évora que continuam, neste caso do grupo Hilton, que vai investir 37 milhões de euros na cidade de Évora, com um hotel que está junto ao Hotel Dom Fernando em construção já, com 21 milhões de euros, e que vai criar 95 postos de trabalho, estando neste momento 80 trabalhadores a funcionar na obra. Um outro junto às portas da Viz, que vai começar dentro em pouco, com um investimento de 7 milhões de euros e que vai criar 55 postos de trabalho. Eu penso que a atratividade da cidade continua, porque ninguém investe em Évora sem fazer estudos de mercado, e o grupo Hilton, como um dos maiores do mundo, não vinha para Évora se não tivesse uma relação de investimento, rentabilidade. Portanto, é com um aspecto positivo que refiro isto. Um aspecto negativo que queria referir tem a ver com o Museu de Évora, que é um museu nacional, classificado como Museu Nacional em 2017, e que este ano, por acaso, dos museus nacionais, foi o que teve menos dotação orçamental do Ministério da Cultura, apenas 300 mil euros. Isto tem a ver com uma questão que tem andado por aí, sobre a recuperação de um quadro de Bruegel, que está no Museu de Évora, que é um facto que o Museu de Évora não tem dinheiro para proceder à conservação das obras de arte que tem à sua guarda. E porquê? A história é antiga, desde 2017, que há um subfinanciamento do Museu Nacional de Évora para a sua atividade. E isto é grave porque põe em causa o património, a arte, a cultura e digamos, cria situações que no século XXI não deviam existir. Era isto que queria referir como notas de abertura. E agora, o José Santos, do PSD. Boa tarde, José Santos. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde aos nossos colegas de painel. Boa tarde ao vasto auditório da Diana. Eu queria dizer ao Dr. Gavela que sim, que o Museu de Évora não tem dinheiro porque os orçamentos que o PCP aprovavam até tinham no início, mas depois vinham as cativações e depois no final não havia dinheiro. Só que vocês não perceberam isso durante este tempo todo, mas pronto. Não lá vamos. Depois não perceberam. E por isso é que o museu não tem dinheiro. Bem, eu queria também eu queria também falar sobre o Estado da Educação, mas penso que o professor Ananias Quintano, com mais propriedade do que eu, já se referiu, e queria também manifestar, neste caso, relativamente ao Estado do Serviço Nacional de Saúde. Aliás, entre gestão comunista da Câmara e geringonça de 6 anos, o Estado do país é calamitoso e, precisamente, as áreas sociais, que eram áreas
de grande retórica da esquerda, são as áreas que, paradoxalmente, pior estão. E, portanto, a situação nacional relativamente à admissão de dirigentes e de médicos dos hospitais distritais, que este fenómeno agora começa a chegar aos hospitais mais pequenos, é de veras preocupante, quando estamos a chegar ao inverno, ao pico da gripe, a uma eventual nova vaga da pandemia, e, portanto, a situação que neste momento o país atravessa em termos do Serviço Nacional de Saúde é, de facto, muito preocupante, e eu só espero que consigamos passar este inverno melhor do que passámos o anterior. Uma segunda nota sobre uma iniciativa muito interessante, eu infelizmente não tive a oportunidade de ir, mas enfim, consegui recolher alguns contributos da JSD, que se realizou em Porto Alegre na semana passada. Enfim, nós às vezes falamos das juventudes partidárias por motivos menos bons. A JSD fez um excelente congresso em Porto Alegre sobre coesão territorial, onde debateu de uma forma muito descomplexada, muito livre, os temas da desconcentração, da regionalização, com a presença, obviamente, dos dois candidatos ao PSD, que tiveram até leituras diferentes. Ambos pugnam pela desconcentração ou pela descentralização, não fossem eles homens do Norte e do Porto, mas com algumas cambiantes, e foi muito interessante, com muita participação, o António Ateomar, o Ribal Esteves, quadros da JST, foi uma iniciativa muito interessante e muito rica, que eu saúdo, obviamente, também aqui nos responsáveis da JST dela. E, finalmente, uma nota que já foi aprovada há 2 reuniões de Câmara, 2 temas muito importantes, que era bom que de facto a cidade pudesse acompanhar, a sociedade civil, os cidadãos, que são processos que a Câmara Municipal acabou de lançar, um relativo à revisão do plano de urbanização da cidade e outro relativo à alteração do PDM. São temas muito importantes, a cidade precisa de facto de uma revisão e uma atualização destes instrumentos de ordenamento do território, e eu espero que a Câmara consiga, enfim, mobilizar e fazer com que a cidade participe ativamente na feitura e na preparação destes documentos. Era isto, obrigado. Muito bem, vamos lá então para o principal tema do programa, as negociações para a Câmara de Évora, para uma estabilidade governativa do município, uma vez que a CDU ganhou a Câmara nas autárquicas de 26 de setembro, mas perdeu a maioria absoluta. Com maioria relativa, iniciaram-se então as negociações com as forças políticas eleitas para a Câmara Municipal, e do que se sabe até agora, para já, é que a CDU propôs um acordo tripartido com o PS e com o PSD, mas quer PS, quer PSD aceitavam apenas o acordo com a CDU. Que leitura, Luís Caldeirinha Roma, do Partido Chega, que leitura faz deste desfecho? Bem, a leitura, nós já abordámos este tema aqui noutra altura, há uns dias atrás. A mim não me causa estranheza rigorosamente nenhuma, porque isto é a demonstração de que logo na primeira reunião da Assembleia Municipal que houve, ficámos todos com esta sensação, é uma réplica do que se passou na Assembleia, não houve entendimento e, portanto, era muito difícil também, na minha opinião, que num órgão executivo para mais pudesse haver um entendimento, segundo se crê, do desafio do Partido Comunista do PCP para as outras 2 forças seguintes. Não vislumbrava, na minha opinião, qualquer solução. Não é uma situação que vá com certeza ser agradável, vai ser uma situação muito difícil de gerir, não faço ideia. Eu disse aqui há uns dias atrás também que o presidente Pinto Sá é um homem com experiência política, de gestão autárquica, e que saberá, talvez, de todos, aquele que tem mais experiência e que melhor poderá, talvez, resolver estas situações. Não estou bem a ver, mesmo com a habilidade que lhe é reconhecida, que consiga, durante 4 anos, ter uma gestão de negociação permanente entre 3 forças, ele com mais 2, essencialmente, mas são 2 forças que vão estar constantemente a roer os calcanhares, porque esta situação que demonstra, a falta de atendimento que demonstra, é que, na minha opinião, cada um dos partidos pensou primeiro em si e depois no interesse dos municípios de Évora.
não havendo este entendimento... E ficam os três mal na fotografia? Sim, eu penso que ficam os três mal por isto, porque não há entendimento entre as três forças, não há um entendimento capaz para governar ela. E há um vislumbre de umas eleições daqui a 4 anos em que cada um se quer posicionar para defender a sua dama. E, portanto, esta situação de impasse vai criar antagonismos, com certeza, grandes na gestão, e estes antagonismos vão ser prejudiciais. Não sei qual deles é que vai sair melhor no fim das contas, não é também esse o meu grande problema, mas sei que, de certeza, que o município de Évora vai sofrer, com certeza, muito. Enfim, vamos ver o decorrer do tempo e o que vai dar as várias reuniões de Câmara que vierem por aí fora, e a própria gestão diária da autarquia, porque vai requerer, com certeza, da parte de quem tem os polos, que será o presidente e o vereador da CDU, um esforço sobre-humano para resolver a maior parte dos problemas de Évora, que são prementes. Aliás, ouvimos aí quer queixas do Partido Comunista, quer queixas do Partido Socialista, a evidência do PSD realmente em relação às queixas, porque são queixas que se vão avolumar não só em Évora, mas por todo o país, nas várias áreas, desde a saúde, à educação, à justiça, etc., etc. Vamos atravessar tempos difíceis, que vêm de uma pandemia e que vai continuar com a pandemia, que vem de um desnorte das finanças públicas, que somos o terceiro pior em dívida pública da Europa. Enfim, tudo isto são indícios que não são bons para uma gestão normal, quanto mais para uma gestão, desculpem o termo, anormal. Muito obrigado. Segue-se o Ananias Quintana do PS. Ananias, na sua opinião... É uma situação que é aborrecida, não é fácil, mas foi com surpresa que o Partido Socialista viu e os seus vereadores tiveram conhecimento do comunicado, quer do PCP, quer do mail enviado pelo vereador Alexandre Varela aos trabalhadores da Câmara. E porquê a surpresa? Porque no referido comunicado é afirmado, nos dois, a disponibilidade e até a insistência da CDU no que se refere a uma possibilidade de acordo. Ora, o que nós sabemos no Partido Socialista é que apenas 2 vezes o Partido Socialista foi contactado pelo Executivo da Câmara. Uma primeira para dizer que queria reunir e que queria ver que propostas o PS tinha, e a segunda para receber as propostas do PS. Ou seja, a partir daí não houve mais nenhuma negociação, portanto, da CDU com o PS. Portanto, não percebo esta palavra da insistência. Não houve insistência rigorosamente nenhuma. Portanto, o que a partir daqui, na verdade, a CDU não mais disse nada, portanto o PS partiu do princípio que não haveria qualquer possibilidade de acordo ou que o Executivo não estava interessado em negociar. Na verdade, o PS propôs ao Executivo da Câmara, até pelo número de votos em presença, mais ou menos 260 votos de diferença, o PS propôs que queria, portanto, que a governação fosse paritária. É evidente que a CDU está no seu direito de não aceitar nem dizer mais nada, mas esta foi uma proposta e a partir daqui foi entregue esta proposta, o PCP, ou a CDU, não disse rigorosamente mais nada. Portanto, pensamos... Mas já agora deixe-me perguntar, um acordo a 3 não era possível para o PS porquê? O PS não quis esse acordo, eu entendo um acordo a 3 quase como que dividir para reinar, não é? Portanto, o PS não aceitaria, só aceitaria se fosse de facto apenas com a CDU. Portanto, e esse é o nosso entendimento. Na verdade, queríamos um vereador de cada partido e se calhar, pronto, isso seria mais fácil para a CDU reinar. O que o PS queria era um acordo de facto com 2 PS, portanto havia uma maior consistência em termos de governação. Portanto, eu penso que aqui a CDU não se poderá vitimizar e em relação ao PS não poderá fazer porque considero que foi a única força responsável por não haver um acordo neste momento, quer dizer, pelo menos tentativa séria de acordo.
ou seja, negociar com o PS até as últimas consequências. Isso de facto não aconteceu. É evidente que todo este impasse não vai trazer nada de bom para os eiburenses. Será uma governação extremamente difícil, é verdade que será. Vamos ver para já a primeira prova dessa governação, que é a aprovação do Plano de Atividades e Orçamento. António Gavela, do PCP. Ora, não estamos a ouvir. Agora sobre esta questão, ela já veio aqui num outro debate anterior, portanto... Sim, é um assunto que tem dominado também as nossas atenções aqui no programa, nos últimos programas, é verdade. E como, digamos, eu volto a dizer que a Câmara, e aliás foi até o Caldeirinho Ramos que referiu isso, portanto, quem distribui os pelouros é o Presidente da Câmara, portanto, ele pode até não distribuir pelouros nenhuns, portanto... Claro. Na prática, nós seguimos um princípio que foi este: os eleitores dispersaram os votos, portanto, não quiseram. Há aqui uma penalização da CDU, nós percebemos. O PS aumentou 50 e tal votos, 60 votos, e, portanto, na prática. O que o povo de Évora disse é entendam-se. E entendam-se é com as três forças mais votadas, porque o movimento Cuidar de Évora disse à partida que não estava interessado em participar em qualquer solução para a Câmara Municipal e estava disponível para discutir questões do plano, do orçamento e questões pontuais, portanto. Na prática, digamos, posso dizer que quer o PS, quer o PSD propuseram um acordo, portanto... Só com a CDU. Só com a CDU. Não aceitaram um acordo tripartido. Portanto, aliás, quer dizer, Ananias, que houve mais uma reunião em que o PS, eu não vou aqui revelar, digamos, as reuniões que houve e as questões, houve uma reunião onde foi dito ao PS que, digamos, a proposta deles era, portanto, para além de não quebrar este princípio, de facto não era aceitável, mas pronto, isso não é só de passagem. Em relação ao PSD, o processo acabou por ser parecido, mas eu penso que o José Santos vai falar ainda sobre isso, pronto, e eu depois falarei ainda sobre esta questão, portanto, que tem a ver com a fase final disto. Mas só para terminar, queria referir que a CDU vai assumir os pelouros, portanto, como se refere no comunicado, mas continua disponível a qualquer momento fazer um entendimento alargado para a governação do município. Isto mantém-se de pé e a qualquer momento, quer entendimentos alargados, quer entendimentos pontuais, está disponível para os fazer. Digamos, o quadro negocial está aberto. Agora, não vamos fazer acordos para mandato com nenhum dos partidos isoladamente. Portanto, mas António Gavela, não lhe parece mais fácil que era obter um acordo apenas com um partido do que juntar três vontades num único acordo? Não era mais fácil um acordo entre dois partidos do que a três? Não, isso pode parecer mais fácil, mas eu pergunto porque é que na CIMAC houve um acordo CDU, PS, PSD para a presidência da CIMAC. Porque é que aí foi possível um acordo entre os três partidos e na Câmara de Évora não? Eu pergunto isto. Quem souber que me responda. Porquê? Porque é que, por exemplo, o processo está em tribunal, mas na constituição dos órgãos para as freguesias da Malagueira Horta das Figueiras e Bacil Senhor da Saúde, o PSD ficou na presidência das mesas das Assembleias de Freguesias coligado com o PS. Porquê? Então, se eles se coligam fora do quadro do município, porquê é que no município não querem aceitar um acordo tripartido? O que é que está por trás disto? Muito bem, ficam estas questões do António Gavela do PCP, já teremos que fazer uma segunda volta. José Santos, do PSD.
Eu queria dizer algumas coisas. A primeira é que na primeira reunião na qual eu participei, com o Dr. Carlos Pinto Sá, a primeira proposta do PSD foi uma solução a 3. Portanto, lamento decepcionar-vos, mas a primeira proposta que o PSD fez foi uma solução a 3. Agora, eu pergunto que esforços é que a CDU e o Presidente da Câmara de Évora promoveram para essa solução a 3? Houve alguma reunião promovida pelo Presidente da Câmara de Évora com as duas forças políticas? Não. Eu acho que não houve. Portanto, eu acho que dizer que a solução teria que passar por um entendimento alargado entre as forças políticas, quando pouco ou nada se faz para isso, é pura retórica. Mas há outro problema. É que no dia 20 de outubro está em ata a declaração do Dr. Calixto e da Dra. Lourdes a dizer que estavam na oposição e que iam fazer a oposição de uma forma construtiva e credível, o que significa que no dia 20 de outubro as negociações com o Partido Socialista tinham terminado. Então, se o PCP queria uma solução alargada, porque é que até sexta-feira à tarde esteve em negociações com o PSD? Esta pergunta no ar. Para o PSD, depois, aliás, o próprio Dr. José Calixto fez declarações à Rádio Campanário há cerca de 3 semanas, a fechar o assunto. Então, se o Partido Comunista, CDU, tinham já percebido que não ia haver acordo com a CDU, porque é que tiveram até sexta-feira à tarde a negociar com o PSD? Deixa esta pergunta no ar. Portanto, o comunicado do PCP é pura retórica. É pura retórica. E queria também dizer ao meu amigo Luís Filipe Roma que o PSD não pôs os interesses do partido à frente. Aliás, devo-lhe dizer que a solução de criar uma solução de governo com a CDU, como deve calcular, não é nada fácil para o PSD. E imagino que muitos militantes do PSD provavelmente não iriam aprová-lo. Eu vou supor. Pois estas decisões têm que ser, obviamente, aprovadas nos locais próprios. E o PSD disponibilizou-se a procurar uma solução com o PCP, porque depois da eleição muita gente veio falar com o PSD. E eu admito que também tenham ido falar com o PS, obviamente. Eu sei quem veio falar connosco. Altos responsáveis, ligados ao mundo empresarial, o simples cidadão. Por favor, arrisquem. Vão para a Câmara. Comecem a impor mudanças qualitativas nas políticas da Câmara. É necessário uma solução de coligação para a Câmara. E eu admito que a mesma coisa tenha acontecido relativamente ao Partido Socialista, mas eu posso dizer aquilo que ouvi de muitas pessoas. O PSD, de repente, que tinha se calhar pensado em acantonar-se na sua sede, de repente pensam, bom, nós temos que arriscar. Bem, isso pode ser condicionador de um resultado a 4 anos? Eu tenho amigos meus que dizem que se nós fôssemos para a Câmara com o PSD, que a direita nunca mais ganhava nada nos próximos 20 anos em Évora. E talvez seja uma afirmação demasiado drástica. E o PSD, o que é que fez? Foi à negociação com o PCP. E disse que queria 2 vereadores. Primeiro o PCP disse que só dava 1, e nós queremos 2. E o PCP cedeu e continuou a negociação. E na sexta-feira, quando estávamos a entrar numa lógica de integração do programa, porque obviamente nós não queríamos impor o nosso programa ao PCP, o que nós queríamos era impor, entre aspas, 3 ou 4 dossiês. Um deles é a questão que o Ananias falou, do Liceu. É transformar a questão da recuperação do Liceu num tema prioritário. É daqui a um mês ter um projeto e ir falar com o Presidente da CCDR e ver se há dinheiro neste quadro para recuperar a escola. E quando nós estávamos nas vésperas de reunir no sábado, atenção, é no sábado passado, não é no sábado há 3 semanas, recebemos uma mensagem do Presidente da Câmara de Évora de que as negociações tinham parado. Depois de se ter cedido de 1 para 2 vereadores. Reparem que para nós a coligação com o PS já era um não tema. Era um não tema, porque a CDU começou a falar connosco depois na reunião de Câmara de dia 20, nós temos percebido, e pela própria intervenção do Dr. José Calixto aos microfones da Rádio Campanário, ter dito que o processo estava encerrado. E até explicando um pouco o que foi aqui dito, a solução paritária, da integração do programa. Então, se o PCP queria uma solução a 3, porque é que continua a negociar com o PSD até sexta-feira? Mas nós temos que ser sérios. Nós, na política, temos que ser sérios, temos que ser objetivos.
O PCP tem toda a legitimidade para que na sexta-feira alguém tenha recebido um telefonema de alguém a dizer não queremos acordo com o PSD e a negociação para. Legítimo. Nós ficamos muito, muito surpreendidos. Chocados até. Pronto, o PCP não quer, nós paramos. Mas o que aconteceu foi isto. E para concluir, queria também dizer, portanto, o PSD pôs em primeiro lugar os interesses da cidade e os interesses dos amorenses. Posso dizer que o outro partido da coligação, o Diogo não se importará que eu transmita isto, o CDS era contra qualquer coligação. Pessoas muito próximas da nossa candidatura e que nos apoiaram, muito próximas, eram contra a coligação, eram contra um acordo. E nós avançámos para tentar criar esse acordo. Portanto, não se pode assacar ao PSD a responsabilidade de não termos defendido primeiro os interesses da cidade. Porque eu também concordo, eu preferia uma solução entre uma coligação entre o PCP e o PS a não haver qualquer coligação. Porque eu penso que esta situação é muito má, porque os dois vereadores, os dois eleitos da CDU vão ter que ser gestores, negociadores, promotores, líderes. Vai ser muito complicado. Muito bem. José Santos, depois já voltamos a si para uma última intervenção sobre este tema. Luís Galdarinha Roma, do Partido Chega, para 2 minutos, uma intervenção para esta segunda ronda sobre este assunto. É muito rápido, porque, como calculam, eu não tenho conhecimento de qualquer destas intervenções, diálogos entre as forças. Mas deixa-me dizer uma coisa. Para mim, desde a primeira reunião da Assembleia Municipal, para mim, tenho que, em Évora, começou a campanha autárquica de 2025, não é? Nesta altura. Já estamos em campanha autárquica. Isto é reflexo da campanha autárquica, em que se estão a gladiar os 3 principais partidos que, neste momento, têm alguns indícios de que podem vir a ser governo ou ganhar a Câmara nas próximas eleições. Portanto, isto é demonstrativo de que a campanha autárquica começou. Ananias Quintano, do PS. Isto é uma situação, de facto, complicada. O José Calixto disse aquilo naquela altura, e bem cedo, porque, como disse há pouco, percebemos que, na verdade, o PS, desde que fez aquela proposta da paridade para a CDU, deixou de contar. Portanto, parece-me que é mais a CDU que propriamente fez a cena teatral e depois recuou, do que propriamente outra coisa, não é? Agora, em relação à governação da cidade, há aqui algumas questões que são importantes, quer dizer, dois vereadores, ou 2 pessoas, com estes polos todos, vai ser uma complicação. Além de que, e penso que não estarei a pensar mal, o Presidente da Câmara tem competências próprias e tem outras competências que lhe irão ser atribuídas e serão atribuídas em reunião de Câmara. E essas competências ainda não foram distribuídas, portanto há aqui de facto, será que as competências do Presidente, que são próprias dele, já foram ultrapassadas e ele já está noutras que deviam ter sido distribuídas e ainda não foram? Portanto há aqui situações que são de ter cautela. E como disse há pouco, acho que a prova real de ver de facto se isto funciona e avança será agora o plano de atividades este ano. Ananias, por uma resposta rápida, se houve acordo a 3 na CIMAC, porque é que não houve na Câmara de Évora? Não faço ideia porque é que não houve. Se calhar o contexto da CIMAC é completamente diferente do contexto que é a governação da Câmara. António Gavela, do PCP. Nós temos de ser claros nesta questão. Antes de haver uma reunião a 3, a CDU contactou individualmente cada uma das forças, como seria natural. E os contactos com o PS e com o PSD foi-lhes transmitido da parte de cada um que uma coligação a 3 seria impossível, impensável. Isto é um dado de partida que nós adquirimos nesse quadro, o que não impediu que tentássemos, digamos, sem, digamos, pôr a questão dos vereadores, houvesse acordos, não é? A referir que a posição do PS não foi sempre a mesma nestes contactos com a CDU. Houve alterações de posição
do PS, que eu não vou aqui adiantar. Referi que estivemos 15 dias à espera do vereador Sim, que estava no estrangeiro, para dar sequência às negociações. Referi também que o PSD, digamos, perante a insistência do PSD em relação a ter 2 vereadores, o que punha em causa o compromisso, digamos, da CDU, assumido publicamente, de só fazer um acordo a 3, nós propusemos um acordo em função de um programa político. E o PSD ignorou esta questão até ao fim e apenas queria 2 vereadores. E, perante independentemente do acordo político, nós, constatamos que o PSD apenas queria, de facto, os 2 vereadores, não estava disponível para outro tipo de perspectivas de acordo ou de um quadro, digamos, de alteração. Embora, portanto, na prática, nós achássemos que era importante ter avançado mais, mas, digamos, o PSD foi renitente. Portanto, eu volto a questionar esta questão dos acordos que o PS e PSD fizeram noutros contextos e que para a Câmara Municipal não querem fazer. Portanto, nós vamos para um quadro de negociação disponíveis. É evidente que temos a consciência que não é fácil, esta situação não é fácil, mas, digamos, em termos de coerência e de processo, nós não arrastamos negociações. Nós tentamos chegar aos acordos possíveis, mantendo o princípio dos 2-2, portanto, do 2-1-1. Portanto, isso não foi possível encontrar no quadro da negociação. José Santos, do PSD, para a última intervenção. O PCP criou um quadro para chegar a esta situação. Uma situação de manter, enfim, apenas 2 eleitos e, portanto, governar. Aliás, o PCP não percebeu que ganham a Câmara, mas não governa. De facto, ninguém consegue governar verdadeiramente em minoria. E, portanto, criou este quadro, criou este artifício. Eu estava na reunião em que o PSD colocou como primeira opção uma solução com todas as forças políticas, até no início com o próprio movimento Cuidado de Évora. E eu repito, se o PCP fazia fim-capé deste entendimento a 3, porque é que negociou com o PSD até sexta-feira? Quer dizer, é porque admitia haver um acordo só com o PSD. O PSD não queria 2 vereadores porque queria 2 vereadores, queria 2 vereadores com um programa e com um conteúdo. O PSD queria era influenciar aquilo que é a direção e o sentido das políticas públicas da Câmara de Évora. E o PCP e o Presidente da Câmara de Évora não conseguiu o acordo que o Presidente da Câmara Municipal de Santarém conseguiu, que o Presidente da Câmara Municipal de Elvas conseguiu, que a Presidente da Câmara Municipal de Almada conseguiu, etc. Muitos Presidentes de Câmara conseguiram, aliás, houve uma grande dispersão de votos, como sabem, nas autárquicas, e todos os Presidentes de Câmara conseguiram acordos, alguns até improváveis. Em Évora, não houve acordo. E o principal responsável por não ter esse acordo não é nem o Partido Socialista, nem o PSD, é, efetivamente, o PCP. E isso tem que ficar, muito claro perante os évorenses, como tem que ficar claro que o PSD, correndo alguns riscos, avançou de uma forma séria, empenhada e determinada para conseguir um acordo de colaboração, não sendo possível com o PS, com o PCP. E, repito, o PSD, em circunstância alguma, se recusou a uma solução de compromisso em que o PS também fosse envolvido. Isso não é verdade. O PSD nunca teve essa questão. Negociou com o PCP até sexta-feira passada, porque a questão do Partido Socialista já era um não tema. O próprio Partido Socialista já se tinha posto fora da solução de negociação. Era isto. Obrigado. Muito bem, vamos avançar para... Só queria uma nota final.
António Gavala, sim. Eu penso que deve ficar claro que a posição do PCP, desde o início, foi um acordo que refletisse a dispersão dos votos expressos nas urnas. E, de facto, nem o PS, nem o PSD estiveram disponíveis para isso. Pronto, há contornos na negociação, mas a verdade dos factos é esta. Isso. Muito bem. Fica então registada a opinião de cada um sobre estas negociações que chegaram ao fim, sem acordo, para a governação da Câmara de Évora. Vamos avançar agora, temos ainda 20 minutos de programa, cerca de 20 minutos de programa, para olhar para o tema do Luís Caldeirinha Roma, do Partido Chega, quer falar sobre a candidatura de Évora à Capital Europeia da Cultura em 2027. Por que é que traz este tema? Olha, trago este tema como poderia trazer, enfim, variedíssimos temas que dizem respeito à cidade de Évora, com esta preocupação de ver que andamos a discutir quem vai governar a cidade de Évora, o concelho de Évora, e aquilo que interessa, que é o desenvolvimento das várias atividades, nomeadamente esta, que tem a ver com, que é extremamente importante, na minha opinião, para a cidade de Évora, não só no aspecto cultural, mas que traz uma envolvência de valências enormes nos vários setores de atividade para um concelho como o nosso. Aliás, eu tive a oportunidade de ter, quando então Presidente da Câmara de Vila Viçosa, de ter presenciado a preparação da candidatura da cidade de Coimbra, na altura que depois disputou em 2012, a envolvência que houve, notícias que vêm a público agora de várias cidades portuguesas, nomeadamente Viana do Castelo, Funchal. O Funchal apregoa que vai apresentar a candidatura a nível mundial na Expo Mundial do Dubai. Portanto, estamos a ver a consciência que estas cidades têm da importância que tem esta candidatura e do que querem apostar para que fiquem bem colocados, logicamente que em primeiro lugar numa situação destas, e eu não vejo realmente em Évora, enfim, à parte de um outro anúncio de uns encontros no próximo mês de março para menores de 18 anos e para maiores de 65, enfim, umas coisas um pouco desgarradas, não vejo que haja um marco que lance realmente a vontade dos évorenses em levar este projeto por diante, e isto preocupa-me porque é realmente um indício de que o que é importante não se anda para a frente, e não é importante por isto, porque não há governo, vai ser muito difícil governar e andar com estes projetos para a frente. Deus queira que este não seja um projeto que vamos perder quando apresentarem as candidaturas em comparação com o nosso. Muito bem, vamos pela mesma ordem. Ananias Quintana, do PS, partilha destas preocupações em relação à candidatura de Évora à Capital Europeia da Cultura? Partilho de algumas das preocupações, sim. Portanto, embora aqui eu acho que independentemente da governação que estiver, há um consenso alargado em relação a esta candidatura. Talvez isto torne mais fácil que ela possa avançar. Agora, esta questão da candidatura da Capital Europeia da Cultura de 2027 já há bastante tempo tem sido debatida, até aqui, anteriormente, na Praça do Município, debatemos várias vezes. E desde essa altura que dizemos que ela não era bem conduzida por parte do Executivo por várias razões. Portanto, o que é que nós detectámos e continuo a detectar, caso que prove o contrário, que há uma falta de envolvimento de parceiros, que a divulgação é bastante fraca e aliás, apenas as divulgações mais sonantes têm vindo da Fundação Engenho de Almeida, que tem feito um trabalho mais visível nessa área. Há uma falta de envolvimento das pessoas, de toda a comunidade, e também é preciso, penso eu, chamar para este projeto o envolvimento quer do Conselho, todo o Conselho, do Distrito e até do Alentejo.
Agora, numa das últimas reuniões de Câmara, os vereadores do PS propuseram que se efetuasse uma reunião de Câmara extraordinária só para este assunto da Capital Europeia da Cultura. Uma reunião que seria aberta a todos, ao público, evidentemente, mas também com convites a especialistas nas várias áreas. Eu acho que é bom conhecer o que já foi feito e buscar contributos para o que se terá que fazer e melhorar, portanto, o projeto. E é preciso também não esquecer que estamos a 2 ou 3 meses, no máximo entre 2 a 4 meses, de ser tomada uma decisão de encurtar a lista das cidades concorrentes. Portanto, vamos aguardar com serenidade e esperemos que nestes próximos 2 meses haja de facto algo que possa mudar a questão da visibilidade da candidatura, que eu acho que está muito fraca em relação a outras cidades. António Gavela, do PCP, como é que responde a estas preocupações e críticas? Eu vou-me referir a factos concretos e não a percepções ou sensações sobre o que é que está a acontecer. Referir que a candidatura de Évora tem uma comissão executiva que é a mais larga de todas as candidaturas, que integra instituições de várias sensibilidades, desde a Fundação Eugênio de Almeida, à Entidade Regional de Turismo, à Direção Regional de Cultura, à CIMAC, à Universidade de Évora, etc., etc. Portanto, é de facto uma comissão executiva forte, que ela define a estratégia e a orientação da candidatura. Portanto, é uma candidatura que nada é feito sem passar, digamos, pela comissão executiva. Nesta fase da candidatura, não se define o programa cultural para a candidatura. Não é ainda apresentado o programa cultural. É apresentado um documento que fala na definição da candidatura, isto é, que procura definir os objetivos da candidatura. E a questão do programa é feita se, como já foi referido, passarmos à fase da lista pequena, da short list, que é a lista das cidades que passaram à primeira fase. Nessa altura é elaborado um programa mais concreto para a candidatura, mas ainda não é o definitivo. Há aqui uma questão que é colocada e que é possível, que é importante saber porque é que também, em que período temporal aconteceu. O que é a questão do modelo participativo na candidatura, não é? A audição dos agentes culturais de Évora e do Alentejo e de outras instituições da região. Nós verificamos que isto acontece, a pandemia não serve para tudo, mas, digamos, os contactos diretos, os contactos, digamos, de auscultação foram prejudicados por esta situação, mas mesmo assim fizeram-se mais de 100 de contactos com agentes culturais e instituições e com todos os municípios do distrito que integram a CIMAC. Todos eles foram escutados com as suas propostas, o que é que pensavam, etc. Foi feita uma reunião do Conselho da Região, do Conselho Regional, onde este projeto foi considerado estruturante para Évora, para o distrito e para o Alentejo. E, digamos, considerado como projeto no âmbito do Programa Operacional do Alentejo Central 2030, digamos, ele foi validado aí como, digamos, um projeto estrutural. A formalização da candidatura, neste momento, tem que, como eu disse, referir o conceito da candidatura, o modelo de governação, qual é o território abrangido, que é o Alentejo, qual é a dimensão europeia do projeto, o que é que fica para além de 2027, qual é o orçamento e o financiamento. São estas as questões que são apresentadas agora. Os requisitos da candidatura. Esta candidatura é um processo que pretendemos ganhar e no qual temos que responder aos requisitos da candidatura. E o regulamento da candidatura, digamos, a candidatura não será aquilo que nós queremos, mas temos que responder a um regulamento muito fechado e muito, digamos, apertado relativamente ao tipo de próprios procedimentos. A cultura é a base da candidatura, mas ela tem interseções com outras áreas, como o ambiente, a economia, a cultura, etc. Não é? Foi definido
na Comissão Executiva e nas outras estruturas que, quer ganhemos ou não, este é um projeto estruturante para o Alentejo e que será desenvolvido. É evidente que se não ganharmos, com menos recursos, é um facto. E referi também que há uma estrutura de comunicação e há uma estrutura, a equipa de missão, que é técnica e operacional, portanto, que está a trabalhar com um corpo técnico significativo, e há uma comissão executiva que decide das orientações estratégicas. E também, para recordar, há uma página de internet e há um plano de comunicação, se forem nos outdoors, estão aí fora, eles estão a divulgar, portanto, é evidente que, digamos, todos estamos com o frenesim de ver a candidatura aprovada, não é? Não digo que digamos, conseguimos o pleno na participação, não. Há um trabalho importante a desenvolver, com estruturas, com o envolvimento da população, da apropriação, mas esse é um passo a seguir que se vai dar, portanto, no âmbito da candidatura, porque o processo avança, quer nós iremos integrar ou não a shortlist ou não. Portanto, é um processo que é assumido pelas entidades, pelas instituições do Alentejo como um projeto para o Presidente, para ganhar, e se não ganhar, para implementar em termos futuros. Eu penso que é extremamente importante que esta questão tenha vindo aqui, porque, digamos, esta candidatura é estruturante para o Alentejo e pode mudar a face da cidade, do distrito e do próprio Alentejo, afirmando nacionalmente e internacionalmente. Disse. José Santos, do PSD. Bem, eu, pelo lugar, queria só fazer aqui duas manifestações de interesse. Enfim, a primeira é que fui eu, o Ceia da Silva e a Maria do Céu Ramos, que em 2015, 2016, fomos bater à porta, enfim, da Câmara de Évora para começar a pensar e a montar esta candidatura, ainda que, enfim, a primeira pessoa que eu ouvi em Évora, eu gosto de ser bastante rigoroso nestas questões, a primeira pessoa que eu ouvi em Évora falar da candidatura Évora, a Capital Europeia da Cultura, em 1999, eu como não como queijo, tenho uma boa memória, foi o professor Carlos Julinho, na altura, depois acabou por ser Guimarães, em 2012. Mas pronto, uns anos mais tarde, da Silva e eu e Maria do Céu, e às vezes o próprio atual Presidente da CESER teve um papel bastante importante, porque na prática eu e ele colámos as várias instituições e as várias entidades naquilo que veio a ser depois a Comissão Executiva que o Dr. Gavela falou. Bom, eu também represento, é a segunda nota, represento, enfim, nem sempre, quando me é pedido superiormente, também represento a entidade Jornal do Turismo nessa Comissão Executiva e, portanto, por questões de sigilo profissional, não vou poder, obviamente, enfim, falar aqui sobre algumas matérias. Eu queria dizer duas coisas, uma que tem a ver com o processo e uma que tem a ver com o extra-processo. O processo é um processo complicado e um processo difícil. Eu acho que a Câmara conseguiu criar uma equipa técnica muito profissional, muito aguerrida, que tem feito um bom trabalho. Nós temos de ter a consciência que Évora rivaliza com estruturas de candidaturas noutras cidades muito fortes, muito pujantes, com excelentes técnicos. E, portanto, estamos a falar de uma guerra de titãs. Quer dizer, a avaliação desta candidatura, ou deste encurtar, como chamava o professor Ananias, portanto, a shortlist vai ser um processo extremamente complicado. E, portanto, eu acho que Évora, com todas as limitações que o Dr. Gavela falou, a questão da pandemia, algumas limitações que aconteceram até inicialmente do ponto de vista orçamental, criaram dificuldades à evolução do próprio processo, e para terem uma ideia, houve uma altura que foi a própria entidade do Jornal do Turismo do Alentejo, isto é público, está no portal base, a entidade do Jornal do Turismo do Alentejo assumiu alguns custos com alguns estudos que foram produzidos. E, portanto, obviamente podia ser feito melhor, há sempre essa questão, a participação podia ter sido aqui e ali mais abrangente, mas eu acho que Évora e a Comissão Executiva teve, eu até estou à vontade, enfim, não foi a entidade do Jornal do Turismo, foram outras instituições, tiveram, em algumas partes, em alguns marcos importantes do processo, bateram com
não digo com a porta, mas tiveram uma atitude muito interventiva, uma atitude muito forte, e que o Presidente da Câmara, para sermos justos, sempre foi bastante interessado nas opiniões das entidades da Comissão Executiva e conseguiu criar um quadro, nem sempre muito fácil depois para a própria equipa gerir os prazos que tem que cumprir, conseguiu criar um quadro favorável a mudanças e a melhorias no processo. E, portanto, eu creio que nos últimos 2-3 meses o processo teve algumas melhorias face àquilo que foi uma proposta inicial do chamado bid-book, ao fim e ao cabo a candidatura. Eu penso que a EBA será capaz de apresentar, enfim, uma candidatura digna, que obviamente vai rivalizar com candidaturas muito fortes de outras cidades. A questão do consenso político é muito importante, é aliás um fator, é uma condição sine qua non que a própria Comissão Europeia e o próprio júri colocam relativamente nós desde o início que temos também alertado para isso, e há obviamente sem prejuízo de algumas diferenças, há um consenso das várias forças políticas relativamente a este empreendimento e é muito importante que assim seja. Eu penso que o maior problema que a candidatura atravessa é o pré-candidatura, não é? E se nós compararmos, por exemplo, alguns ambientes culturais de inovação de cidades concorrentes com Évora, como Aveiro, como Oeiras, como Leiria, temos que o ponto de partida de Évora é um ponto de partida mais difícil, não é? O ponto de partida de Évora é um ponto de partida em que há ainda um peso excessivo da programação cultural sobre a égide da Câmara na vida cultural da cidade, é um contexto em que não há ainda uma afirmação dos agentes culturais e criativos, é um contexto em que as indústrias culturais e criativas ainda estão muito pouco desenvolvidas, é um contexto onde não há um cruzamento entre a inovação e a cultura, e é um contexto em que os agentes culturais e criativos ainda estão muito no underground, ainda estão são pouco visíveis. Eu recordo agora na campanha eleitoral que falávamos com agentes culturais, perguntavam, bem, mas porque é que nós nunca tivemos hipótese de ir atuar à Praça do Geral? Portanto, digamos que a cultura em Évora ainda não está suficientemente aberta, disponível à comunidade, e isso é, na minha opinião, comparativamente a outras cidades concorrentes, talvez o maior calcanhar daquilo da cidade. Há depois também algumas dificuldades relativamente às infraestruturas, ainda que hoje as capitais europeias da cultura já não têm que ser grandes servidores de dinheiro a construir grandes infraestruturas. Lembramos no Porto a Casa da Música, que ficou, e bem, para a cultura da cidade e do país. Temos agora também, em boa hora, a conclusão do Salão Central, mas de facto há também esta questão das infraestruturas culturais, como digo, não têm que ser grandes infraestruturas, e a cidade aí também não foi capaz ao longo destes anos de ter uma política de construção, de remodelação de infraestruturas culturais. Estamos hoje muito limitados àquilo que é o Teatro Garcia de Rezende, e agora mais recentemente à questão do Salão Central. Portanto, eu diria, para concluir, que aquilo que me preocupou mais ao longo deste processo foi mais o ponto de partida, alguma anemia cultural da cidade e não tanto o processo, porque o processo nesta fase, de facto, a cidade não tem de propor um programa cultural. Claro que preencher um regulamento e um formulário, que é muito pré-formatado, como diz o Dr. Gavela, eu para escrever tenho que estar inspirado, tenho que ter um contexto de cidade, de inovação, de dinâmica por trás. Se eu tiver esse contexto, consigo escrever coisas mais interessantes, consigo escrever coisas melhores, consigo escrever coisas que podem convencer os outros. E eu acho que isso foi o grande desafio da equipa que escreveu e da própria Comissão Executiva, que não obstante as certas limitações, fez o melhor que pôde, como a própria Câmara, os próprios eleitos da Câmara, relativamente a este processo. Daqui a uma semana vai ter que ser entregue a candidatura, portanto eu penso que aquela proposta do Partido Socialista já não será, não que eu não concordo com ela, atenção, mas acho que já não vai ser viável. E agora, pronto, vamos aguardar com serenidade e com esperança e com otimismo daqui a 3-4 meses, esperando que isto nos corra melhor do que a qualificação para o Mundial do Qatar, né? Pelo menos para já. É verdade, é verdade. Isto é o chamado livro de candidatura, não é? O que se entrega agora, isso. Portanto, vai haver uma shortlist. E repare, no limite, a shortlist até pode ter todas. Eu acho que são 11 candidaturas. Sim. Nada impede daqui a 3 meses, como dizia o professor Ananias, se o júri ficar maravilhado
com todas as candidaturas, decida que para a shortlist vão todas. Não é provável que isso aconteça, mas por absurdo isso poderia acontecer. A questão é continuar a trabalhar para além da entrega da candidatura. Portanto, porque a shortlist vai implicar que o júri venha à cidade, digamos, avaliar o que está a acontecer, contactar com instituições, confirmar aquilo que o José Santos dizia há pouco, digamos, dessa abrangência institucional, dessa questão das infraestruturas, das perspectivas de trabalho. Portanto, isso tudo conta para digamos, a decisão final, digamos, em função do programa que então teremos de apresentar. E até a construção dos hotéis Hilton também pode ajudar, também podemos ir lá. Exato. Muito bem, fica sublinhada a vossa opinião, os vossos comentários. Posso só... Diga, Ananias. Quem havia dizer a CDU elogiar os hotéis Hilton? Ananias, isto tem a ver com uma questão. Há segmentos de turismo em Évora que já estamos longe digamos, nós não queremos muito turismo de massas aqui, e o Hilton não é para o turismo de massas, não é? Portanto, e nós não somos contra os ricos, somos mais contra a distribuição equitativa da riqueza. E nada, são 38 milhões de euros investidos em Évora e 100 e tal postos de trabalho. Atenção, isto é muito importante, venha quem vier. Eu penso que essa é a questão. Muito bem, fica vincada a sua opinião, António Gavela. Quero agradecer a todos mais uma vez posso dizer diga, Ananias. Gostei muito de estar aqui. Não podemos prolongar muito mais o programa. Diga. Não só dizer que gostei muito de estar aqui e um abraço a todos. Um abraço. Muito bem, ficamos então por aqui. A Praça do Município regressa 2 a 8 dias. Boa tarde.